Vamos falar hoje sobre uma transformação, uma que durou 200 anos e, olha, virou de cabeça para baixo a vida e a identidade judaicas. É uma história de colapso, de revolução e, no fim, de reinvenção. É basicamente a história de como o mundo judaico que a gente conhece hoje nasceu. E a grande pergunta que guia a nossa análise é exatamente essa. Como é que um povo tão antigo, com milênios de história, suas próprias leis, suas tradições, consegue navegar essa transição para o mundo moderno? Não tem resposta fácil, viu? A verdade é que foi uma jornada, nossa, super complexa e, em muitos momentos, bem dolorosa. Olha, para a gente ter uma noção do tamanho dessa mudança, dá uma olhada nesse contraste. De um lado, lá em 1700, a vida judaica era bem fechada, sabe? Meio separada do resto do mundo, muito ligada ao misticismo. Aí, a gente pula um século e pouco para 1870 e o cenário é completamente diferente. Agora as comunidades estão discutindo ciência, estão brigando por cidadania, a mudança é gigantesca. Ok, então vamos lá. Para entender para onde eles foram, a gente precisa primeiro entender de onde eles saíram. E o ponto de partida, no comecinho do século XVIII, era, para resumir em uma palavra, um caos. As fontes da época falam de uma desmoralização geral. E não é para menos. Imagina só, a fé de muita gente tinha sido abalada por uma falsa promessa messiânica, a de Sabatai Zev. E o que acontece quando tem um vácuo desses? Bom, ele é preenchido. Nesse caso, por uma onda de impostores, de falsos místicos, que se aproveitaram da confusão das pessoas. O resultado? Conflito, desilusão, uma crise espiritual e social enorme. E é bem no meio desse caos interno que o mundo lá fora resolve dar as caras. E não foi um empurrãozinho não, viu? Foi um golpe duplo. Duas revoluções. Uma na cabeça das pessoas, nas ideias, e outra na política mesmo. Elas simplesmente chacoalharam tudo e forçaram uma realidade completamente nova. Primeiro, a Revolução das Ideias. Em 1783, um cara chamado Moses Mendelssohn traduz a Bíblia para o alemão. Parece simples, mas isso abriu as portas da cultura europeia de um jeito nunca visto. Logo depois, em 1791, vem a Revolução Francesa com aquela promessa radical, igualdade para todo mundo. Então, pensa só, cultura de um lado, cidadania do outro. Foi como abrir uma represa. E o motor por trás dessa revolução de ideias era o iluminismo, né? A proposta principal que o Mendelssohn defendia com unhas e dentes era a seguinte: dá para ser um cidadão moderno, mergulhar na filosofia, na ciência, na arte, sem ter que abrir mão da sua fé. Numa época em que tudo era separado, nossa, isso era uma ideia radical pra caramba. Só que aí vem o porém. Essa liberdade toda acabou sendo uma faca de dois gumes. A tal da emancipação, tanto na cultura quanto na política, não foi nenhuma solução mágica, sabe? Muito pelo contrário, ela acabou criando uns paradoxos, umas ciladas que ninguém estava esperando. E aqui a gente sente a tensão no ar. De um lado, a promessa era linda, um renascimento da cultura. Mas do outro, o perigo era enorme, uma crise de assimilação. E para ver como isso é sério, pensa só nisso. O próprio Mendelssohn, o cara que mais defendeu a união entre cultura e fé, viu as próprias filhas se converterem ao cristianismo. É que a atração pela cultura dominante era forte demais. Para muita gente, era irresistível. E com a liberdade política, a mesma coisa. O paradoxo estava lá. A promessa era ter direitos de cidadão, ser igual a todo mundo. Mas o perigo foi uma reação violenta, mas muito violenta mesmo. Um exemplo são os motins Epp-Epp, de 1819, na Alemanha. Foi uma onda de violência tão brutal que deixou uma coisa bem clara. Ter igualdade na lei não quer dizer nem de longe que a sociedade te aceitou. Sabe esse sentimento de não pertencer a lugar nenhum, de estar preso entre dois mundos? Ele foi resumido de um jeito cortante pelo poeta Heinrich Heine. Ele também se converteu e escreveu essa frase que mostra o tamanho do desespero e do conflito daquela geração. Uma geração que começou a ver sua própria herança como um fardo e não mais como uma bênção. Então, chegamos num ponto-chave. Diante de uma crise de identidade dessas, o que se faz? A resposta poderia ter sido desistir, se render, mas não foi. Pelo contrário, foi ali que começou a construção de uma nova identidade, usando ferramentas novas, ferramentas modernas, para essa nova era. E essa resposta veio por dois caminhos ao mesmo tempo. Pensa assim. Um caminho era olhar para dentro de casa, sabe? Fortalecer a identidade a partir da própria história, das próprias fontes. E o outro caminho era agir para fora, mostrar força e defender seus interesses no palco mundial.
Essa estratégia de olhar para dentro deu origem a um movimento chamado Ciência do Judaísmo. O que era isso? Basicamente, intelectuais, como um cara chamado Leopold Zuns, começaram a usar as ferramentas da pesquisa histórica moderna, aquelas usadas nas universidades, para estudar a própria história e literatura judaicas. A sacada era genial: usar a razão não para abandonar a tradição, mas para entender ela melhor e, com isso, deixá-la mais forte. Já a estratégia de agir para fora teve um momento que foi um divisor de águas, o caso de Damasco, em 1840. De repente, surge uma acusação supermedieval de assassinato ritual contra uma comunidade judaica. E o que acontece? Pela primeira vez na história, líderes judeus de toda a Europa se juntam para agir politicamente como um bloco no cenário internacional. Foi um marco, gente. Ali nasce a solidariedade judaica moderna. Então, quando a poeira dessa transformação toda começa a baixar, fica claro que a jornada não tinha acabado. Longe disso. Mas o legado dessa revolução, esse já era bem claro. E era profundo. E bem complexo. E esse legado tem vários faces, sabe? Por um lado, o judaísmo já não era uma coisa só. Nasceram os movimentos reformista, ortodoxo moderno. Por outro, surgiram novas instituições, como seminários para formar rabinos e grandes organizações de ajuda internacional. Mas, e esse é o mais trágico, nasceu também um novo tipo de ódio, o antissemitismo político, que não era mais só sobre religião. E tudo isso nos leva a uma última pergunta. Ao entrar no mundo moderno, o povo judeu se viu livre, emancipado, mas ao mesmo tempo super dividido. Moderno, mas tendo que encarar desafios novos e muito perigosos. O palco estava pronto para os grandes dramas do século XX, e quase tudo o que viria a seguir, de alguma forma, foi uma resposta a essa herança tão complexa.